que você vai passar na prova do Detran, se eu tenho certeza, mas para garantir, tô aqui para te ajudar. Eu vou te mostrar agora uma prova completinha com 30 questões. Sabendo o que vai cair, o que você tem que responder, você passa direto, passa com notaço, 30 ou 40. Concorda comigo? Meu nome é Sidney, esse é o canal Sim, Passei. Faz o seguinte antes do vídeo começar. Já garante sua inscrição aí, porque eu trago conteúdo novo todo santo dia. Assim você não perde nada, assim você passa direto, não gasta dinheiro com taxinha de reteste. Bora começar? A primeira questão dessa prova é essa aí, confere. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no CTB, é o quê? Antes de eu ler as opções de resposta, dá uma pausa aí. Cuidado, muito cuidado, porque tem uma pegadinha sinistreba em uma das opções de resposta. Muita gente está escorregando, marcando errado e reprovando. Olha aí. Letra A está dizendo que essa conduta é uma infração gravíssima, com penalidade de 7 pontos na CNH e medida administrativa de multa. Só nessa opção de resposta tem 3 erros. O primeiro é quanto à natureza da infração. Essa conduta citada na pergunta não é uma infração gravíssima não, só aí já tem erro. O segundo erro é falar que 7 pontos anotados no prontuário é uma penalidade. Nunca na vida. Pontuação anotada no Renasce não é penalidade. Penalidade, pessoal, seria multa, cassação, suspensão, participação em curso de reciclagem, você entendeu? E o terceiro erro tá aqui, ó, chamar multa de medida administrativa. Multa é penalidade, como eu acabei de te falar. Medida administrativa seria retenção do veículo, remoção do veículo, transbordo do excesso de carga, realização de testes de alcoolemia. Então a pior das respostas é a letra A. Tu não marca não, hein? Letra B fala o quê? Que só é autorizado conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando carga incompatível com as especificações se a moto for de maior cilindrada. Mas não, pessoal, não é autorizado para nenhum tipo de motocicleta. A letra C está falando o seguinte, que além de infração de trânsito, essa conduta pode configurar crime. Não pode, não. Então não marca a letra C. Para acertar essa pergunta, letra D. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no CTB é uma infração grave com penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Isso aqui sim tá certíssimo, pode marcar que você vai garantir um ponto. Vamos para a próxima. São exemplos de condutas que, se praticadas por pedestres, podem resultar em autuações e penalizações, exceto... Tu percebeu que tem uma desgrama de um exceto no final da pergunta, não percebeu? Ao ler a pergunta, tente chegar até o final, fica com preguiça não, senão você não vê esse exceto e vai errar, vai reprovar, hein? Leia uma pergunta da prova do Detran com atenção, foco total. Leva para a prova tua mente, seu corpo, se possível tua alma também. Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Isso aqui é uma conduta que pode gerar penalização? Pode sim. Só que a pergunta, por causa do exceto, quer que você marque aquilo que não gera uma penalização. Então, se A gera penalização, você não marca. Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão. É um exemplo de conduta que, se praticada por pedestre, pode resultar em autuação? Sim, é. Porém, a pergunta, por causa do exceto, quer que você marque algo que, se praticado por pedestre, não gera penalização. Então tu vai cair na besteira e vai marcar B? Sério mesmo, na moral? Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para este fim, isso pode gerar penalização? Pode. Então tu não vai marcar, porque a pergunta quer que você marque aquilo que não gera penalização. Então, por eliminação de respostas sem noção como A, B e C, só sobra D para você marcar. Olha só. Atravessar uma via fora da faixa própria a ele destinada, ou seja, destinada ao pedestre, em locais onde essas não existem, isso gera penalização? Não, não gera, pessoal. Porque aqui está falando que o pedestre atravessou a via fora da faixa, num local onde não tem faixa, onde essas não existem. Tu percebeu que falou isso, não percebeu? Não, sério, confere comigo. Olha aqui, ó. Tá dizendo que o pedestre atravessou a via fora da faixa própria. Tá, se ele fizesse isso onde existe uma faixa própria até 50 metros dele, beleza, seria uma conduta passível de penalização.
Só que mais à frente está afirmando que é um local onde não existe faixa própria, aqui ó, em locais onde essas não existem. Então, se não tem uma desgrama de uma faixa própria, ou seja, faixa de pedestre, para o pedestre atravessar, ele vai atravessar como? Flutuando? Nesse caso, ele pode atravessar fora da faixa, porque não tem faixa, galera. Então, isso não é passível de penalização, você entendeu? Agora, ficar sonsando na pista de rolamento, atravessar uma via em cima de um viaduto e atravessar uma via no meio de um cruzamento, isso sim pode resultar em penalização. Não resulta em penalização? Letra D. Foi só eu que achei que essa questão é do cão do mal, confusa pra caramba, e tão umas armadilhazinhas embutidinhas? Sério mesmo, só eu? Levanta a mão aí quem acha que essa confusa é do cão. Isso aí. Vai pra prova preparado pro pior, hein? Porque as provas não tão fáceis não. Vamos pra próxima. A cassação do documento de habilitação dar-se-á exceto... Tu percebeu exceto de novo aí no final da pergunta, não percebeu? Fala que percebeu. Se não percebeu, minta pra si mesmo dizendo que sim, hein? Ó, rasteirinha. Letra A diz que a cassação do documento de habilitação vai se dar quando uma pessoa está suspensa e conduz qualquer veículo no período de suspensão. Isso dá a cassação do documento de habilitação? Sim, senhor e sim, senhora, dá. Só que a pergunta aqui é que você marque ou assinale a opção que não gera cassação do documento. É isso que esse exceto aqui quer. Então, se a opção de resposta A cita algo que gera cassação do documento de habilitação, tu não marca, concorda comigo? Letra B de resposta diz que cassação do documento ocorre quando uma pessoa é condenada judicialmente por delito de trânsito. Isso é verdade ou isso é mentira? Verdade total e absoluta. Foi condenado por delito de trânsito. Pode ser que, como punição, haja cassação do documento de habilitação. Verdade. A letra C diz que cassação do documento de habilitação ocorre quando uma pessoa é reincidente no prazo de 12 meses no cometimento da seguinte infração: conduzir com habilitação diferente da do veículo que a pessoa está dirigindo naquele momento. Verdade ou mentira? Verdade. Tu tem categoria A na habilitação e está conduzindo um carro, né, um automóvel 4 rodas. Aí tu toma uma ferrada. No período de 12 meses, você é flagrado de novo, novamente, again, conduzindo o veículo de 4 rodas, tendo apenas categoria A na habilitação. Tu entendeu? Você foi reincidente nessa conduta infracional. Então, como punição, você vai ter cassação da sua habilitação. Vai ter não. Poderá ter, né? Porque você tem direito à defesa, recurso primeira instância, recurso segunda instância. Mas está previsto como punição a cassação. Então o que está na letra A, na letra B, na letra C, sim, gera cassação do documento de habilitação. Porém, a pergunta quer que você marque o que não gera, por causa desse exceto. Quando uma pessoa conduz com documento de habilitação vencido há vários dias, isso não gera cassação do documento da habilitação, não. Primeiro que aqui não está citando quantos dias, né? Vários dias são 2, são 3, são 15, são 20. E você pode conduzir com habilitação vencida por até 30 dias. Então aqui tem esse negócio de vários dias, aqui não cita quantos, isso aqui ficou meio sinistro. E mesmo que você esteja conduzindo após o 30º dia de habilitação vencida, é uma infração gravíssima. Você vai pagar uma multinha pesadinha, porém não dá cassação da sua habilitação não, beleza? Para acertar essa pergunta, letra D. Vamos para a próxima? Então vamos. Caso você esteja com dificuldade para passar ou está com medo da prova que está chegando, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas, já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa, tá joia? É um exemplo de conduta que, se praticada por ciclistas que transitam nas vias públicas, podem resultar em autuação e penalização. Deixa eu corrigir de baixo para cima, da letra D para a letra A, só para dar uma variada, senão fica muito chato corrigir sempre de cima para baixo. Vamos lá. A letra D diz que todas as alternativas estão corretas. Não, todas não. Letra C diz que circular sobre a bicicleta, ou seja, montado, pedalando, nos passeios,
em locais devidamente sinalizados pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. É um exemplo de atitude que, se praticada, pode gerar autuação? Não, pessoal, não pode não. Porque aqui está dizendo que a pessoa está circulando, montado na bicicleta, pedalando, em locais, olha aqui, ó, devidamente sinalizados pelo órgão. Aqui está o segredo. Tem uma pinóia de uma plaquinha lá falando que pode, galera. E se tem uma placa de regulamentação, regulamentando, botando moral, falando pode trepar nesse trem e pedalar, então pode, ué. Letra B está dizendo que transitar por calçadas e passeios apenas se desmontado empurrando a bicicleta é um exemplo de conduta que, se praticada, pode gerar penalização? Não, porque quando um ciclista desmonta da bike e começa a empurrar ela, neste momento ele se tornou pedestre. Se ele neste momento é considerado pedestre, então ele pode circular empurrando sua bicicleta por passeio, por túnel, passarela, calçada, entendeu? Ciclista desmontado empurrando sua bicicleta, ele se equipara ao pedestre em direitos e deveres. Então o que está na letra B e na letra C não são condutas infracionais. Com isso eliminamos a D também, que diz que todas são condutas infracionais. B e C não são, então D está errada. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra A, que é um exemplo de conduta que, se praticada por ciclista, resulta em autuação e penalização. Está aqui, ó, conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 59 do CTB. Eu vou traduzir para o português para tu. Não tem uma plaquinha permitindo você estar em cima da bike pedalando numa calçada. Ou você está num local permitido fazendo manobra arriscada, como esses malucos que levantam a frente da bike e ficam andando só com a rodinha de trás lá. Isso é uma conduta infracional que pode resultar em autuação e penalização. Tavim, proprietário do veículo tipo motocicleta, foi notificado do cometimento de uma infração gravíssima devido a uma ultrapassagem local proibido. Tá. Estando ele com sua habilitação provisória e cruz credo, é de se supor que... Ave Maria, você entendeu o que está na pergunta? O maluco está na PPD, ou seja, no período provisório de 12 meses, período esse que você não pode nem no pior pesadelo sonhar em cometer uma infração gravíssima, e cometeu uma infração gravíssima. Vamos analisar essa maluquice. Letra A diz que ele automaticamente perderá sua PPD, já começou errado porque a perda não é automática, vamos continuar, pois infração gravíssima é motivo de cassação desse documento, sim, isso aqui está certo, e não permite recurso, errado. Então aqui tem dois erros, dizer que ele perde automaticamente, não perde, e no finalzinho afirma que não permite recurso, permite sim. Letra C fala o quê? Vamos ler. O valor da multa será multiplicado por 10. Para essa conduta infracional, não, galera. Existem situações que o valor da multa realmente multiplica por 10. Vou te dar 3 exemplos. Ser flagrado positivo no teste do bafômetro, recusa ao teste do bafômetro, deliberadamente usar o seu veículo para obstruir o trânsito, a livre circulação das pessoas. Nesses 3 casos, sim, a multa de 300 conto é multiplicada por 10, quase 3 mil. Porém, para essa conduta infracional citada aqui na pergunta, não tem valor de multa multiplicado por 10 não. Letra D, Tavim poderá enganar as autoridades indicando outro condutor. Para isso ele tem prazo de 90 dias. 2 erros. Primeiro, que não se deve enganar as autoridades indicando outro condutor. E segundo erro, o prazo para você apresentar ou indicar um real condutor é de 30 dias, caso fosse possível. Então, para acertar essa pergunta, faz o seguinte, marca a B. Por quê? Se um doidão comete uma infração gravíssima no período de PPD, o documento dele pode ser cassado e ele tem direito a defesa e recursos para evitar essa penalização. E deixa eu fazer uma observaçãozinha importante, se possível anota, porque talvez você vai precisar muito disso. Deixa eu fazer essa observação antes da próxima questão. Mesmo que você esteja completamente errado ou errada, mesmo que você tenha realmente cometido uma determinada infração de trânsito, você tem direito à defesa prévia, você tem direito a apresentar recurso em primeira instância administrativa junto à Jari e tem também direito de apresentar defesa em segunda e última instância administrativa junto ao CETRAN ou a um colegiado especial, caso essa infração, essa autuação, foi feita por um órgão da União, como por exemplo a PRF. Então você, mesmo estando errado, sempre terá direito à defesa e 2 recursos.
Anota essa dica exclusiva aqui do canal, isso vai te ajudar bastante. Bora seguir. Que medida administrativa poderá ser aplicada ao ciclista que desobedece às regras de circulação e conduta impostas pelo CTB para esses veículos? Seria a multa mais 4 pontos na CNH? Não, pessoal, porque multa não é medida administrativa. A pergunta tá falando aqui, ó, medida administrativa, tá citando medida administrativa, tá querendo saber que medida administrativa será aplicada ao ciclista que desobedece à bagaceira. Multa não é medida administrativa. B fala que se o ciclista tiver feito uns trem errado, pode ter apreensão da bicicleta como medida administrativa? Não. Primeiro que a apreensão de um veículo não existe mais no Código de Trânsito Brasileiro desde 10.000 a.C. E quando existia a apreensão, era uma penalidade, não era medida administrativa. A letra D vem aqui com uns papinhos de amenização. Se liga aqui, ó. Não há punições, pois bicicletas não podem ser multadas por não possuírem as placas. Ih, galera, só falou trem errado aí, ó. Primeiro que conduta infracional em cima de uma bike pode sim gerar autuação e penalização. Quando gera, é uma infração de natureza média com 4 pontos anotados no prontuário do condutor da bicicleta, caso aquele infeliz, aquele sinistro, tenha CNH. Vai falar que você não sabia dessa parada? Sim, um ciclista, caso ele seja habilitado e tenha CNH, ele tem prontuário. Se ele for autuado numa conduta infracional em cima de uma bicicleta, sim, a pontuação vai para a CNH dele, sabia disso não? E a medida administrativa nesses casos é de remoção da bicicleta por parte do Detran. Então, para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra C. A medida administrativa aplicada ao ciclista que fizer um monte de trem errado é remoção da bicicleta mediante recibo para pagamento da multa. É sério mesmo que você não sabia que ciclista pode ser autuado e multado? Que se ele tivesse CNH ainda ganha pontinho lá no Renasce? É sério? Que isso, galera? Tá dormindo, pô? Se atualiza, vai ler um pouco de Google. Os tratores de roda e os equipamentos automotores destinados à execução de trabalhos agrícolas também podem ser conduzidos na via pública por condutores habilitados na categoria B. Essa afirmativa está? Pode começar a corrigir de baixo para cima de novo, só para dar uma refrescada? Vamos lá. Essa afirmativa está correta se os condutores realizarem curso especializado para a condução de tratores. E quem foi que te falou que existe curso especializado para condução de trator? Não tem não, mãe. Você tem curso especializado para transporte de produtos perigosos, condução de veículo de emergência, condução de veículo destinado a escolares, motofrete, mototáxi. Essas paradas tem agora para conduzir trator, não tem não. A letra C está falando que o que está na pergunta está correto se os condutores já completaram 20 anos. Não, tá errado. Se você já conseguiu meter as mãos na sua habilitação categoria B com 18 anos, com 19, tu já pode conduzir trator, não precisa esperar 20 anos não, pô. A letra B tá falando que o que tudo tá na pergunta tá incorreto, tá errado. Só que tá errado falar que tá errado. Então, para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra A. Com categoria B na habilitação, sim, você pode conduzir tratores de roda e equipamentos automotores destinados à execução de trabalhos agrícolas. E, obviamente, você sabe, né? Se você tiver a C, a D, a E, aí pode mesmo, porque a superior engloba a inferior, a mais abaixo, entendeu? Quem tem a C pode dirigir todos os veículos da C e da B. Quem tem a D pode dirigir todos os veículos da B, da C e da D. Tu entendeu? Vamos pular aí para a próxima pergunta? Que pular, vamos passar para a próxima pergunta. Condutores que trabalham como motoboy devem ter nas mentes que, para efeito legal, toda operação de entrega de mercadoria em via pública é, letra A, considerada parada? Não marca essa bagaceira não que você vai se lenhar. Totalmente legal e por isso passível de penalizações? Não marca essa bagaceira não que você vai se lenhar. Autorizada apenas em locais sinalizados? Não marca essa bagaceira não que você vai se lenhar. Quem trabalha como motoboy deve ter em mente que, para efeito legal, toda operação de entrega de mercadoria em via pública é considerada estacionamento. Letra B. Isso significa dizer que quando tu for parar num local para efetuar uma entrega de uma bagaceira para um maluco, você tem que olhar se não tem uma placa lá proibido estacionar ou proibido parar e estacionar, hein, doido? O serviço de motoboy, o serviço de entrega de motoboy é classificado como carga e descarga em via pública. E carga e descarga em via pública é considerado estacionamento. Beleza? Então, quando tu tiver nos seus trampos aí, mete o zoião ao redor para ver se não tem uma placa, senão você vai chegar no final do dia, você vai gastar tanto dinheiro com multa que não compensou tudo que você ganhou. Vamos para a próxima.
Sobre defesa e recursos de multas, analise as informações abaixo e conclua. Rapaz, eu não gosto nadinha desse negócio de analisar as informações e concluir. Eu não gosto não. Item 1 está dizendo que é necessário efetuar o pagamento da multa para ter direito de recorrer. Isso é verdade? Isso é mentira? Isso é mentira. Tu pode entrar com recurso de multa sem a necessidade do pagamento da multa. Item 2. Quem faz adesão ao SNE pode, ao reconhecer o cometimento da infração e abrir mão de defesa e recurso, obter 40% de desconto no valor a pagar? Sim, isso aqui é verdade. Quer um descontão em cima do valor de uma multa? Basta você, através do sistema de notificação eletrônica, abrir mão de defesa e recurso, dizendo: sim, cometi estranho, não quero me defender não. Pronto, 40% de desconto. Para muita gente é um dinheiro do cão. Imagine uma multa de R$1.000. 40% de desconto é 400 pau de desconto. Você vai pagar somente 600. Então isso aí tá certo. Item 3. Até a data limite de apresentar recurso em primeira instância junto à Jari, é possível pagar a multa com 20% de desconto? Sim. Toda multa paga até um prazo determinado, vai estar escrito ali na notificação, o prazo determinado, tem 20% de desconto. Ou seja, se a sua multa tem o valor de R$1.000 a pagar, você ganha 200 de desconto. 200 dá para comprar leite pão hoje em dia, editora? Tá ainda? Dá? A pergunta é: quantos pães e quantos litros de leite? Então, pessoal, elimina a letra D porque está falando que a afirmativa 1 é a única verdadeira. Não, é a única errada. Elimina a letra C que está dizendo que todas as alternativas estão incorretas. Não, tem duas certas. Elimina a letra B que fala que todas as alternativas estão corretas. Não, tem uma errada. Para acertar essa pergunta, a letra A, apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Falta eliminatória, falta grave, falta média e falta leve, nessa ordem, realizada em exame prático de direção veicular, se encontra descrita em que opção? Você me permite te fazer uma perguntinha aqui? Para que esse tipo de pergunta numa prova? É para desestabilizar psicologicamente quem está fazendo? Será que é isso, editora? Eu só tenho essa conclusão a chegar, galera. Porque isso aqui é confuso até para quem tem pós-doutorado. Mas vamos lá analisar essas paradas para acertar, né não? Conversão incorreta, usar ponto morto, pisar na embreagem antes do freio, deixar o carro morrer. Essas coisas são falta eliminatória, grave, média e leve nessa ordem? Não. Todas essas bagaceiras aí são faltas médias. Desobedecer semáforo, não concluir a baliza, transitar na contramão e provocar acidente é falta eliminatória, grave, média e leve nessa ordem? Não. Todas essas aí são faltas eliminatórias. Tentar arrancar no ponto neutro, ligar o veículo com tração engrenada, descansar o pé na embreagem e ajustar incorretamente o banco é falta eliminatória, grave, média e leve? Não. Tudo isso é considerado falta leve. Então, para acertar essa pergunta, letra D. Falta eliminatória, avançar sobre o meio-fio. Falta grave, não usar devidamente o cinto de segurança. Falta média, desengrenar o veículo nos declives, ou seja, na descida. E falta leve, não ajustar devidamente os espelhos retrovisores. A ordem certinha de tudo que está na pergunta está aqui na opção de resposta D. E vamos seguir. Ao transitar por uma via, o que um condutor avistou em sequência? As seguintes sinalizações: largura máxima permitida, fim de pista dupla e vire à esquerda. Que opção apresenta as placas avistadas? Toma muito cuidado para tu não cair na pegadinha e marcar a letra D. Por quê? Porque a primeira e a segunda placa estão certíssimas. Essa aqui realmente é a largura máxima permitida. Essa aqui, sim, é fim de pista dupla. Porém, finalzinho ficou errado. Essa placa aqui nunca nas vidas que é vire à esquerda. O nome dessa placa é curva acentuada para a esquerda. Pegadinha na letra D, não marca não. Vamos dar uma olhadinha com carinho e atenção na letra C. Essa primeira placa aqui se chama largura limitada. Então, se já começa errado, você não vai ficar perdendo tempo e olhando as outras, concorda? A letra B começa errado também, então você já descarta. Vai na confiança, na moralzinha, marca a letra A que tu acerta. Essa placa aqui, sim senhor e sim senhora, se chama largura máxima permitida. Essa aqui se chama fim de pista dupla e essa vire à esquerda. Muito cuidado para tu não confundir essa placa aqui com essa. Essa aqui se chama largura máxima permitida, essa aqui largura limitada.
Muitas vezes, o que os examinadores do Detran fazem? Eles botam a foto dessa placa aqui e na letra A taca largura limitada. A pessoa, por preguicinha de ler até o final, já marca. Outra coisa que os examinadores podem fazer, colocar a foto dessa placa aqui, perguntar o nome dela e colocar na letra A, largura máxima permitida. Vou falar mais uma vez. Essa placa aqui se chama largura máxima permitida. Essa aqui, largura limitada. Bora para a próxima questão. Complete corretamente a seguinte afirmativa. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, ou seja, menos a prova prática de carro e moto, poderão ser aplicados por, credenciadas pelo, dos estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo... Olha só, deixa eu falar uma bagaceirinha para vocês aqui. Existem coisas que, se você tentar entender, fica muito mais complicado que decorar. Você quer um exemplo? Você já tentou entender o número do seu CPF? Não tem como, galera. Tu já tentou entender o número do seu telefone celular? Pra que tu vai perder tempo com isso? Não fica mais fácil decorar o número do CPF, decorar o telefone, pronto, acabou e esquece esse negócio de por que ele tem aquela sequência numérica, numeral, como é que fala? A mesma coisa, esse trem aqui. Decora aqui, resposta se encaixa aqui, se enquadra aqui, completa esses trem, pronto. Não tenta entender não, que vai ficar muito mais complicado. Deixa para se preocupar com outras coisas mais importantes nas vidas, galera. A opção que apresenta bagaceiras que se enquadram nessas paradinhas aqui é a opção A. Vai ficar assim a frase, se liga só, presta atenção. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Então, confia em mim, confia no que eu tô te falando. Tem coisas que decorando fica melhor. Não tenta entender não, que vai dar ruim. Vai te ajudar em nada. Vai só te dificultar na hora da prova lá. Porque você tem que pensar que é muita coisa para decorar, galera. Muita coisa para entender, para compreender. Não tem como você fazer isso até o dia da sua prova. O tempo é curto. Qual dos veículos demonstrados abaixo pode ser conduzidos por habilitados na categoria B? Vamos analisar esse trem. Esse veículo aqui, que está na opção de resposta A, não pode ser conduzido com habilitados na categoria B. Para conduzir esse tipo de veículo aqui, você tem que ter categoria E. Categoria E. Esse veículo aqui, demonstrado na opção de resposta B, para conduzi-lo, tem que ter categoria D, no mínimo. Esse veículozinho aqui que está na opção C só pode ser conduzido com categoria A. Só a categoria A te permite conduzir esse tipo de veículo aqui. Nem que você tenha uma categoria superior como B, C, D ou E, pode ser usado para conduzir esse tipo de veículo. Tem gente que pensa assim, nossa, esse meu tio tem uma categoria E, ele dirige carreta, caminhão, tritrem, quadritrem, quinto trem, tem quinto trem? Sim, mas não pode conduzir uma bis, uma motinha simplesinha. É um trem meio fora de lógica, né não? O maluco pode dirigir uma carreta de 70 trilhões de toneladas, carregada às vezes de explosivo, mas não pode pilotar uma bizinha, uma simples e miserável bizinha. Vai entender essa lei. Então, só sobrou para você marcar a letra D. Trator de roda pode ser conduzido com categoria B. Supondo que o veículo da imagem não possua a devida autorização ou que até possua autorização, porém sem ela estar disposta em local visível, pode-se afirmar que o condutor desse veículo está sujeito a quê? Letra A está falando que ele vai estar sujeito a multa, beleza, mais 5 pontos na carteira, sim, com o fator multiplicador 3. Ih, galera, vaza fora dessa A, que isso aí é furada com força. Por quê? Porque não existe fator multiplicador para a pontuação. A pontuação vai ser sempre a mesma. Se você comete uma infração de natureza leve, será sempre 3 pontos. Quando tu comete uma infração de natureza média, sempre será 4 pontos. Quando você comete uma infração de natureza grave, será sempre 5. E gravíssima, sempre 7. Existem situações que há realmente essa desgrama desse fator multiplicador, mas é para o valor da multa, valor pecuniário a pagar. Por exemplo, uma pessoa foi flagrada num teste de
bafômetro, deu positivo, ela tá mamadinha, ela vai receber uma multa. A infração é gravíssima? Infração gravíssima é aproximadamente 300 conto para pagar. Porém, tem uma desgrama de um fator multiplicador aí, vezes 10. Isso significa dizer o quê? Que o valor da multa de 300 vai para 3 mil. Isso é que é fator multiplicador para o valor da multa, não para a pontuação. E modéstia à parte, eu tenho uma opinião diferente com relação a esse negócio aí. Pode emitir opinião nesse país ainda, editora? Pode? Para mim, uma pessoa flagrada em teste de bafômetro positivo tinha que ter fator multiplicador por 100, né? Porque ninguém está impedindo ela de beber, só está dizendo para não dirigir após beber, ou se for beber, não dirigir. É só isso que está pedindo. O que tem de difícil nisso? Letra B está dizendo que para essa conduta da imagem, a pessoa será punida com advertência por escrito e multa. Ficou errado. Porque quando você comete uma infração para a qual é possível trocar a multa por advertência por escrito, é uma coisa ou outra. Quando vem advertência por escrito, não tem multa. Se tiver multa, não tem advertência por escrito. Aqui está falando que teve advertência e multa. Não pode, tá errado, marca não. Letra C está dizendo que a pessoa vai receber multa, sim, até aí está correto, 5 pontos no prontuário por ser essa uma infração média. Já falou besteira. Porque infração média gera 4 pontos no prontuário. E tem mais besteira ainda, ó. E a apreensão do veículo como medida administrativa. Vixe Maria, tem 2 errinhos no final para somar com os 2 anteriores. Primeiro que não existe mais apreensão do veículo desde 1742 a.C. Segundo, se tivesse apreensão, não seria medida administrativa, porque todas as medidas administrativas começam com R de rato ou T de tatu. Ah, doido, galera? Tem tanto erro nessa letra C que se você marcar, você vai passar vergonha. Eu falei tá errado. Então, para você detonar essa pergunta, marca a letra D. Essa conduta infracional da imagem vai ter como consequência multa, 7 pontos no prontuário e remoção do veículo, porque estacionar em vaga reservada, vaga especial reservada, principalmente para deficiente físico e idosos, é infração gravíssima. Está correto quando afirmamos que são considerados veículos de grande porte os caminhões, letra A? Não. Letra B, está falando que veículo de carga é um veículo de grande porte? Não. Letra C, micro-ônibus seria considerado um veículo de grande porte? Não. Para ser considerado veículo... Para ser considerado veículo de grande porte, tem que ter uns critériozinhos como peso e lotação de passageiro. Peso, acima de 10 toneladas. Lotação de passageiro, acima de 20 pessoas. Depois você vê na edição se eu falei certo. Eu acho que não. Então, depois dessa minha minúscula micro explicação objetiva, você já sabe que para acertar essa pergunta é a letra D que você tem que marcar. Veículos de grande porte são os veículos automotores destinados ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a 10 mil quilos, ou seja, 10 toneladas, e de passageiro superior a 20 passageiros. Tu entendeu? Para ser considerado de grande porte, tem que ter peso maior que 10 toneladas e a capacidade de transporte de pessoas acima de 20 lugares. Por isso que caminhão não pode ser considerado de grande porte, porque tem caminhão aí de 7 toneladas. Por isso que veículo de carga não pode ser considerado veículo de grande porte, porque uma carroça é um veículo de carga e ela não pesa 10 toneladas nunca nas vidas. E micro-ônibus não, porque tem menos de 20 capacidade. Ele transporta no máximo até 20 pessoas, né? Mais de 8 e menos de 20. Para acertar as perguntas, letra D, eu estou precisando de um café. Você não fala para nós não? Um cafezinho, quente, fervendo, sem açúcar. Se botar 3 pimentinhas dentro também ajuda. Um veículo prestador de serviço de comunicação, devidamente identificado ao realizar a manutenção de cabos numa determinada via, foi autuado por estar estacionado num local proibido. Segundo a lei, essa autuação está correta? Vamos analisar para saber se sim ou se não. Pode começar pela letra D? Pode? Vamos começar então. Está dizendo que está correta sim e acarretará multa como medida administrativa. Tem 2 erros aí. Primeiro, falar que está correta, não está. Segundo, chamar multa de medida administrativa. Multa é penalidade. Se fosse medida administrativa, teria que começar com as letras R de rato ou T de tatu. R, por exemplo, remoção do veículo. Remoção do veículo começa com R. É uma medida administrativa. Transbordo do excesso de carga é uma medida administrativa que começa com T, entendeu? Então, letra D tem 2 erros. Letra C, está correta sim e por isso terá como consequência uma multa. Não está correta não. Letra B,
Sim, está correta, pois conforme informado é proibido estacionamento no local citado. Não está correta não, por quê? Tem certos veículos, galera, que para eles prestarem serviço, eles não podem ter limitaçãozinha de placa. Você já pensou uma ambulância socorrendo uma pessoa com um ataque cardíaco, parada respiratória, ter que parar em todos os semáforos vermelhos? Pensa um pouquinho. Você já pensou se um veículo, por exemplo, que faz manutenção de serviço de água, lá, aqui onde eu moro chama SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Já tem lugar que é SEDAI, aquele carro que presta serviço de manutenção lá na rede de água. Já pensou se estourou um cano ali, tem uma desgrama de uma placa de proibido estacionar e vai fazer o quê? Não vai poder consertar, parar o veículo ali perto, porque às vezes precisa de algum equipamento que é acoplado ao veículo. Ah, você entendeu? Não tem lógica esses veículos terem que respeitar esse tipo de coisa, não. Eles estão liberados para estacionamento, para parada, avançar sinal, entendeu? Desde que faça isso com certos critérios. Para você detonar essa pergunta, marca a letra A. Essa autuação está correta? Não, pois veículos prestadores de serviço de utilidade pública possuem, durante a execução do serviço em via pública, livre parada e estacionamento, entendeu? Se ele estiver trabalhando, ele possui livre parada e estacionamento. Trabalhando, não pode ir. O motorista indo almoçar, aí estaciona no local proibido porque ele está almoçando porque o veículo é prestador de serviço, aí não pode não. Observe a imagem abaixo e assinale a opção que descreve corretamente a placa apresentada. Letra D. Diz que essa placa informa que a via é de mão única. Não informa que a via é de mão única não. Essa placa aqui não. Letra C. Essa placa adverte a existência de canteiro central. Para começar, essa placa não é placa de advertência. E placa que adverte é placa de advertência. Essa placa aqui é de regulamentação, galera. Então só o comecinho, a primeira palavra está errada. Letra B. Essa placa alerta para o fato que deve ser feito. Pode parar de ler. Na palavra alerta você já para de ler, porque as placas que alertam, que advertem, são placas de advertência. Elas são quadradas de banda em fundo amarelo. Isso aqui é uma placa de regulamentação. Então, por exclusão de respostas sem noção nenhuma, como B, C e D, só sobra para você marcar qual? Esta placa impõe a obrigatoriedade de passagem pelo lado indicado na placa, tá? Letra A para acertar essa pergunta. E olha só um toquezinho de amigo de brother parceiro. Às vezes acontece do Detran botar lá na sua prova essa placa aí e não perguntar o que está perguntando aí, ó. O que ela informa, o que ela apresenta. Vai perguntar o nome dela. O nome dela é passagem obrigatória. Você entendeu que tem diferença, ó? Qual o nome desta placa? Passagem obrigatória. O que ela impõe? Obrigatoriedade de passar pelo lado que está apontando ali, ó. Então, obrigatoriedade de passagem, o nome dela, passagem obrigatória. Porque passagem obrigatória impõe obrigatoriedade de passagem. É por isso que tem obrigatoriedade de passagem, a placa, passagem obrigatória. Você vai deixar isso na edição? Deixa não, ficou feio. Vamos para a próxima, essa aí é a letra A. Nas áreas indispensáveis à dirigibilidade de um veículo, o que são áreas indispensáveis à dirigibilidade, professor? Fala para nós. São os vidros dianteiros laterais, né? Aquele que fica do lado do motorista, aquele que fica do lado do passageiro, e o para-brisa. Esses são os vidros indispensáveis às dirigibilidades. A transmitância luminosa deverá ser de, no mínimo 30%? Não. No mínimo 100%? Não. No mínimo 50%? No mínimo 70%. Ou seja, a luz tem que atravessar naquela bagaceirinha ali com 70% de capacidade de atravessar, de clarear. Você entendeu? A transmitância luminosa, ou seja, a capacidade que a luz tem de atravessar o vidro e continuar clareando os outros lados, é de no mínimo 70%. No mínimo. Para-brisa e os vidros dianteiros do lado do motorista e do lado do passageiro. Vamos para a próxima pergunta. Analise as seguintes afirmativas. Vixe Maria, esse trem de analisar afirmativas chega, dói a minha cabeça. Vamos analisar então. Viseiras espelhadas em capacetes são permitidas desde que sejam originais. Mentira, não pode não. E olha só, não tem aquela fumê? Você só pode usar aquele trem
se for original de fábrica, e mesmo assim de dia, até às 18, não pode usar aquela desgrama de noite não. O padrão é ela ser transparente. Você conseguiu entender? Às vezes eu te explico de forma bem simples para tu entender, viu? Qualquer veículo pode rebocar outro veículo desde que use haste rígida ou cambão. Não cai nessa não, porque não pode não. Olha só, moto não é veículo não? A moto não é veículo não? Moto é veículo. E moto não pode rebocar nem carrinho de rolimã, galera, nem patinete, nem aqueles triciclos de criança, de bebezinho. Autorizado a rebocar outro veículo usando haste rígida ou cambão são os veículos de 4 rodas. Esses podem. Agora aí tá falando qualquer veículo. Moto é um veículo e não pode. Então não tem esse negócio de qualquer veículo não, tá errado. Vamos continuar estranho. Em hipótese alguma, é permitido o uso de celular no trânsito. Sai fora que isso é pegadinha. Porque veja bem, aí tá falando que em hipótese alguma você pode usar seu aparelho celular. Hipótese alguma para falar ao celular ou para manusear. Agora veja bem, se ele estiver quietinho, caladinho na dele ali no painel, no suporte, você usando ele, por exemplo, como GPS, aí pode sim, senhor e sim, senhora. Então não tem esse negócio de hipótese alguma não, é pegadinha isso aí. Em um radar de 40 km por hora, veículos que passarem a 47 não serão multados. Aí sim, glória a Jesus, tem um trem correto. Todo radar, por uma questão ali de margem de segurança, ele tem um descontozinho de 7 km por hora para as velocidades acima da máxima permitida. Por exemplo, aonde a velocidade máxima é de 30 km por hora, como uma via local, por exemplo, você pode passar até 37. Onde a velocidade máxima é 40 km por hora, como uma via coletora, por exemplo, você pode passar até 47. Onde a velocidade máxima é de 60 km por hora, como uma via arterial, por exemplo, você pode passar até 67. Por exemplo, via de trânsito rápido, velocidade máxima 80 km por hora, você poderia passar até 87, você entendeu? Então sim, tá correto, essa é a única correta das 4, letra A que você vai marcar. Segundo seus conhecimentos de mecânica básica, não está correto se afirmar que sistema de sinalização é o sistema do veículo que, indicando conversões, freadas e ré, permite a comunicação com os demais usuários das vias. Sim, isso está correto. A pergunta quer o que não está correto, então você não vai marcar a letra A não, porque ao dar seta, você se comunica sim com os demais usuários da via informando o que você vai fazer. B. Antes de dar a partida no motor, é altamente recomendável que se espere as luzes do painel se apagarem. Sim, quando você gira a chave no primeiro estágio, antes de ligar o motor, o carro começa a fazer diagnóstico dos sistemas. Ele acende um monte de luzes e vai apagando, tudo está certinho. Se ficar alguma coisa acesa lá no painel, por exemplo, o ícone de porta aberta, o carro está te falando, fecha a porta, maluco. Tu entendeu? Então isso está correto sim, só que a pergunta quer o que está errado, então você não marca. Letra C, conta-giro é o mecanismo que informa as rotações por minuto do motor? Sim, senhor e sim, senhora. Então, se A, B e C estão com coisas corretíssimas e a pergunta que é o que não está correto, letra D. Catalisador é um equipamento presente junto ao motor. Pronto, já falou que tem errado, porque catalisador fica debaixo do veículo no tubo de escapamento. Vamos continuar que tem mais erro. E tem como objetivo coletar o vapor do combustível gerado no tanque. Não, quem faz isso é o canister. Então, a D tem 2 erros. Primeiro, falar onde que fica o catalisador e falar o que o catalisador faz. 2 errinhos. Pode marcar a letra D, porque isso aí tá errado. A, B e C tá certo? Vamos para a próxima. Para uma condução correta e segura de veículo automotor em vias públicas, que tipo de atenção é a mais indicada? Atenção fixa, aquela que tu fixa o zoião num ponto só e não descola o zóio de lá nem a pau, você nem sabe o que está acontecendo ao redor das suas vidas? Não, isso está errado. Atenção total, nem existe essa atenção. Bom, talvez na prática sim, mas o nome na direção defensiva, atenção total, não existe. Atenção dispersa, aquele maluco que está dirigindo com a cabeça em Nárnia, está em outra galáxia, outro planeta, o doidão está flutuando em outra dimensão, é errado. Para uma condução correta e segura, a atenção recomendada é a atenção difusa, aquela que você distribui para tudo. Olha para frente, olha para trás nos retrovisores, olha para os lados, monitora painel, já mete o zóio em tudo que está acontecendo. Isso é atenção difusa, aquela
que você distribui por todos os pontos e as coisas necessárias, as condições. Você entendeu, né? Para acertar essa pergunta, letra D. E bora seguir, galera, para acertar esse trem tudo. Podemos citar como principais sistemas de um veículo automotor. Presta atenção, tá falando de sistemas. Então tem que fazer parte de um sistema. Se for componente, se for equipamento, se for ícone, você descarta. Letra A, cita farol, luz de seta e pisca-alerta. Essas coisas são componentes, não são sistemas. Chave de rodas, macaco e triângulo de sinalização são equipamentos do veículo, sistema não. Manômetro, amperímetro e termômetro são ícones que ficam ali no painel trocando ideia contigo para te informar o que está acontecendo com o veículo. Sistemas de um veículo automotor está na opção de resposta D. Sistema elétrico, sistema de transmissão, sistema de suspensão, sistema de direção e sistema de freio. Isso aí sim, sistemas. Pode marcar, letra D, tá bom? Para minimizar os riscos de colisões na traseira de outros veículos, ao trafegar nas vias, devemos manter distância segura dos veículos que nos precedem, ou seja, dos veículos que estão na nossa frente. Em direção defensiva, essa distância tem um nome, então ela é conhecida como, deixa eu corrigir de baixo para cima, tá? Porque eu quero. Distância de manutenção. Olha só, não existe essa distância na direção defensiva. A direção defensiva não cita essa distância. Distância de manutenção não existe, não. Distância de parada? Tem. Direção defensiva cita essa distância. Mas distância de parada é a distância que soma tudo que você fez até parar um veículo. É tempo de reação, tempo de frenagem, entendeu? Entendeu? Então, distância de parada é a soma de um monte de distâncias. B, distância de frenagem é aquela percorrida pelo veículo após os freios serem acionados. Quando você vê um perigo, você toma um susto, vixe Maria, você pisa no freio. A partir do momento que você pisa no freio, por exemplo, carro que não tem ABS, trava a roda. Dali para frente, com a roda travada, a distância que o veículo percorre, o nome disso é distância de frenagem. Então, ó, a distância que você tem que manter do veículo da frente se chama distância de segmento, porque você está seguindo o carro que está na frente. Segmento, distância de segurança, distância de segmento, distância que você tem que manter do carro que você está seguindo. Em se tratando de primeiros socorros, pode-se afirmar que é correto dizer o quê? Que quando a hemorragia atinge a artéria, o sangue apresenta-se vermelho escuro e escorre em baixa quantidade? Vixe Maria! Tem 3 erros nessa opção de resposta. O primeiro erro, o sangue não se apresenta vermelho escuro nada não, e sim vermelho vivo. Segundo erro, quando lesiona a artéria, o sangue não escorre, ele sai em jatos. Terceiro erro, ao invés de sair em pequenas quantidades, ele sai em grandes quantidades. Tem 3 erros, está errado, não marca. Se a vítima estiver inconsciente e ainda presa ao cinto de segurança, deve-se retirar o cinto para que ela respire melhor? Não, não deve. Só se deve retirar o cinto se o cinto estiver impedindo a vítima de respirar, mano. É isso que tá falando aqui na opção de resposta B, não. Aqui só tá falando que ela tá inconsciente. O inconsciente respirando é muito diferente da pessoa tá sufocando. Marca B, não. Uma pupila dilatada e outra não em um acidentado são sinais claros de hemorragia interna? Errado. Uma pupila dilatada e outra não são sinais de fratura do crânio. Então a única correta é a opção de resposta C. Havendo empalamento de membros, não se deve retirar o objeto transfixado sob risco de ruptura de veias, artérias ou nervos. Eu tenho certeza absoluta que tu entendeu, mas eu tô a fim de explicar um pouquinho melhor. Quando uma pessoa tem um objeto transfixando o corpo dela, né, um braço, por exemplo, aquele objeto pode estar a micromilésimos de milímetros de uma veia, de uma artéria ou de um nervo, você entendeu? Você, por ser leigo, não saber, no desespero, ali em estado de choque, tenta tirar aquela parada. Você concorda comigo que ao tentar tirar você pode romper a artéria, o nervo? Então não tira não, deixa esse trem quietinho enfiado lá no corpo. Lá no hospital eles sabem como que tira. E se ao tirar ocorreu um acidente e romper alguma bagaceira, lá tem condições, lá tem bastante condições, é assim que fala, de socorrer, de resolver o problema. No meio da rua você não tem não. Antes de trafegar com seu veículo, o condutor deve observar documentos, combustível e o funcionamento de equipamentos obrigatórios. Fazem parte desses equipamentos. Se liga aqui antes de eu ler as opções de resposta para você. Preste atenção, se possível, anota.
Você vai ver agora, quando eu começar a corrigir as opções de resposta, a legítima pegadinha do Detran. O que é legítima pegadinha, professor? Aquela resposta que começa certo e termina errado. Por que isso é uma pegadinha? Porque hoje as pessoas estão muito preguiçosas com força. Elas começam a ler uma coisa e, pelo comecinho tá certo, bate uma preguiça, não quer continuar a ler até o final, já marca. É aí que escorrega e cai. Na prova do Detran, leia um trem até o final. Não fica com preguiça não, galera. Você tá pagando 600 conto para fazer esse raio dessa prova. Letra A tá falando que equipamento obrigatório é buzina, certo. Chave de roda, correto. Agora se liga no finalzinho. Manual do fabricante. Desde quando o manual do fabricante é item obrigatório para se levar no carro? Se não tiver lá, a gente vai te dar uma multa? Não é não. Letra B. Triângulo de sinalização obrigatório? Sim. Faróis principais? Sim. Agora, faróis de neblina? Não. Aí você começa a ler triângulo, e tá certo, faróis, tá certo, o resto vai estar também, já marca. É assim que a pessoa reprova. Letra C, cinto de segurança, correto. Luz de freio, certo. Aditivo do radiador. E desde quando o aditivo do radiador é item obrigatório, né não? Então a única opção de resposta que cita itens obrigatórios, letra D. Step é obrigatório, cinto de segurança é obrigatório, triângulo de sinalização é obrigatório. Tudo isso aí, se tiver inoperante ou não existir no carro, é infração de trânsito, rola multa. E muito cuidado com respostas que começam certo e terminam errado. Isso é a legítima pegadinha do Detran que derruba a mais de 90% das pessoas. E como eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que tu quer passar na prova do Detran, qual o conselhinho que eu deixo pra tu? Clica nesse vídeo aqui, aqui tem outra prova completinha com 30 questões, pra você saber o que tá caindo, o que você tem que responder, pra você passar direto sem gastar dinheiro com taxinha de reteste. Clica aqui agora, tá esperando o quê? Clica aqui, vamos passar.